Você já se viu diante de uma situação em que precisava resolver algum problema, mas se sentiu completamente incapaz? O medo ele tem um poder enganoso, traiçoeiro e muitas vezes paralisante. Ele se disfarça de cautela, sussurrando em nossos ouvidos que não somos capazes, que o risco é grande demais, que o fracasso é inevitável. Então, quantas ideias brilhantes você já engavetou? Quantas oportunidades você deixou escapar? Quantos sonhos ficaram adormecidos porque o medo construiu uma muralha gigantesca, como se fosse uma Jericó invisível à sua frente? Nós vamos falar sobre Josué e as muralhas de Jericó. A sua Jericó, ela pode ser o medo de iniciar um novo projeto, de mudar de carreira, de ter uma conversa difícil, de se expor, ou simplesmente a ansiedade de enfrentar mais um dia que se apresenta e pode ser um dia complicado. Para os antigos israelitas, a cidade de Jericó era a personificação do impossível. Suas muralhas eram imponentes, maciças, erguendo-se como uma barreira intransponível entre eles e a terra prometida por Deus. O medo, sem dúvida, deve ter sido palpável. Josué, o novo líder que Deus levantou após Moisés, estava à frente de uma nação inteira, com a responsabilidade de guiá-los através de uma batalha que desafiava toda a lógica militar. Imagine o peso sobre os ombros de Josué. A maioria das pessoas, diante de um obstáculo tão grande, simplesmente recuaria. No entanto, a história de Josué nos mostra que a coragem não é a ausência de medo, mas o triunfo sobre ele. Josué, um líder humano como nós, recebeu uma estratégia divina que parecia, à primeira vista, completamente insana. Rodear a cidade em silêncio por 6 dias e, no sétimo dia, marchar 7 vezes e gritar com toda a força. Seria uma demonstração de fé e obediência. Não havia catapultas, arietes ou estratégias de cerco convencionais. Havia apenas uma instrução simples e a promessa de que Deus daria a vitória. A obediência deles, mesmo diante de um plano que parecia loucura militar, foi a chave. As muralhas de Jericó não caíram por força bruta, por engenharia avançada ou por um ataque militar convencional. Elas caíram pela fé ativa do povo e pela intervenção divina. Isso nos ensina que muitas vezes o caminho para superar nossos maiores medos não está na lógica humana, mas na confiança em algo maior, na capacidade de dar um passo de cada vez, mesmo quando o resultado não é óbvio e não conseguimos enxergar claramente a viabilidade do plano. O que foi proposto, convenhamos, parecia impossível. As ações exigidas pareciam sem nexo. Porém, a confiança que os conduziu até aquele momento tinha se fortalecido com a chegada de um novo líder. Eles acreditavam que as muralhas iam cair, o que de fato aconteceu, graças à fé que gerou certeza e convicção. Tudo saiu como esperado e eles realizaram um feito que até então parecia impossível. Eu quero apresentar para você algumas aplicações práticas para vencer a sua Jericó pessoal. Em primeiro lugar, você deve identificar quais são as muralhas, qual é o seu medo, a ansiedade que mais te paralisa hoje. Dê um nome a ele. É o medo do fracasso, do julgamento, da mudança? É o medo da solidão numa época de um mundo globalizado e de um mundo conectado? A solidão é um problema presente, né? As pessoas às vezes têm milhares de amigos nas redes sociais, mas se sentem completamente sozinhas. Após identificar suas Jericó, você precisa dar o primeiro passo, mesmo que ele pareça ilógico. Então você tem que dar o primeiro passo para vencer o medo. Assim como Josué não usou as armas esperadas, pergunte-se: qual é o primeiro passo que você pode dar que desafia a lógica do seu medo? Pode ser fazer aquela ligação difícil,
enviar um e-mail ou mandar uma mensagem, matricular-se naquele curso que você está procrastinando, ou simplesmente começar a falar sobre o seu problema com alguém de confiança, uma pessoa que você sabe que pode confiar nela e que Deus vai usar essa pessoa para te ajudar. Em seguida, você deve confiar no processo, não apenas no resultado. Os israelitas marcharam por 6 dias sem ver nenhum resultado aparente nas muralhas. Eles confiaram no plano. Da mesma forma, confie que ao dar pequenos passos consistentes, a Jericó à sua frente começará a enfraquecer. Nem sempre veremos o resultado imediato, mas cada passo conta. Depois você precisa entender o poder da fé. O grito final, ele não foi apenas um som, foi uma declaração de fé. Qual é a sua declaração de fé hoje? É uma afirmação positiva que você repete? É uma oração entregando os seus medos? É a decisão firme de que você não será mais refém da ansiedade? Declare a sua liberdade sobre o seu medo. Existe uma frase que é atribuída a Nelson Mandela que diz que a coragem não é a ausência de medo, mas o triunfo sobre ele. Superar o medo não significa que ele nunca mais aparecerá, mas que você desenvolveu a capacidade de agir apesar do medo. Se o medo tem erguido muralhas em sua vida, saiba que ao dar o primeiro passo com fé e obediência, as muralhas que hoje parecem intransponíveis podem sim ruir diante de você. O amanhã pode ser o seu dia de vitória. Creia nisso. Existem alguns passos que eu considero importantes e que podem te ajudar a reescrever sua história. Primeiro, você tem que listar essas suas Jericós. Anote 2 ou 3 situações ou medos que mais te impedem de avançar hoje. Anote aí num caderninho, num diário que você tem, ou até num bloco de notas aí no seu computador. Depois você deve definir qual será o primeiro passo. Para cada uma das muralhas, qual é a pequena ação que você pode dar nas próximas 24, 48 horas. Não precisa ser algo grandioso, apenas um passo em frente. Depois você precisa mudar o foco. Em vez de focar no tamanho da muralha, concentre-se na sua capacidade de dar o próximo passo e na fé que te impulsiona. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço. Eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Você precisa confiar na direção dada por Deus, confiar no processo que você visualizou, que você buscou em oração e seguir em frente em direção à sua vitória. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Provérbios 21:31. Esse versículo enfatiza que mesmo com preparações e esforços humanos, a vitória final é um presente de Deus para aqueles que confiam nele. Eu espero que essa pequena explanação, esse pequeno texto sobre a vitória de Josué, sobre a vitória da nação de Israel, possa ter te encorajado a iniciar as mudanças na sua vida, a dar os primeiros passos. No capítulo 2, nós falaremos da dor da solidão e a busca por pertencimento. Vamos falar de José do Egito. Eu espero que você tenha sido edificado com essa palavra. Se você gostou, deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, compartilhe com aquela pessoa que precisa de uma ajuda, que precisa ouvir essa palavra, e se o Senhor permitir, até o próximo vídeo.